Bem-vindos ao debate. O material de hoje nos joga no meio de uma competição mortal, a narrativa da sessão de RPG Ordem Paranormal Hexatombe. Nela, agentes despertam sem memória, forçados a participar de um ritual onde 6 equipes precisam proteger seu próprio sacrifício e eliminar os das outras. Pois é, e a partir desse cenário surge uma questão estratégica fundamental, que basicamente define a sobrevivência. Qual é a abordagem mais racional? Deve-se priorizar a preservação do grupo a qualquer custo, tratando o sacrifício como, sei lá, um peão dispensável? Ou a estratégia mais segura é aderir às regras de um jogo que mal se compreende para evitar consequências desconhecidas e potencialmente muito piores? Eu vou defender que a única estratégia lógica é a da sobrevivência pragmática do grupo. Em um ambiente de informações incompletas, de ameaças imediatas, a autopreservação é a única constante e o sacrifício é só uma ferramenta para esse fim. E eu vou argumentar que essa visão pragmática é perigosamente míope. Ignorar as regras de um sistema paranormal para se tornar um desertor é um risco que transcende a lógica convencional. A estratégia mais segura é operar dentro do contrato que foi imposto a eles, protegendo o sacrifício como a chave para a permanência no jogo. Olha, a minha posição, ela se baseia no que a gente pode chamar de estratégia mínima viável. Num cenário caótico, o objetivo principal é garantir a sobrevivência dos ativos que são insubstituíveis, que são os 5 membros da equipe principal. Qualquer outra coisa é secundária. A personagem Kemi, ela articula isso com uma clareza brutal e, a meu ver, é quase irrefutável. Um sacrifício é substituível, nós não. Isso não é só uma frase de efeito, sabe? É uma análise de custo-benefício em um tempo real. A perda de um membro da equipe é um game over para aquela pessoa. É um dano permanente à força do grupo. Já em contrapartida, a própria discussão da equipe sobre a possibilidade de pegar um sacrifício de outra pessoa já indica que eles são, na pior das hipóteses, ativos intercambiáveis. Diante de um perigo real e imediato, como as outras equipes que já provaram ser letais, hesitar por medo de uma consequência abstrata como virar um desertor é um luxo que eles simplesmente não podem pagar. A racionalidade exige que se enfrente a ameaça concreta, não o fantasma na parede. Sim, eu entendo essa lógica da autopreservação, claro, mas para mim ela parte de uma premissa fundamentalmente falha. A de que o Hexatombe é só uma arena de combate. E não é. É um ritual, é um sistema com regras próprias. E os participantes, eles estão vinculados por um contrato sistêmico que eles ainda não entendem. A prova mais clara disso é o texto que eles encontram na parede, que não é uma sugestão, mas sim um conjunto de mandamentos, né? O aviso de que aqueles que perderem seu sacrifício serão marcados como desertores é a cláusula de rescisão desse contrato. E as penalidades são com toda certeza muito piores do que a simples eliminação. O status de desertor num jogo governado por forças paranormais não significa só perder. Provavelmente significa, sei lá, ser apagado da existência ou algo pior. E além disso, a sua análise ignora a observação crucial do Giovanni. O seu sacrifício é o que te conectou a esse lugar. Isso sugere um vínculo metafísico, uma âncora existencial. Agir impulsivamente, tratando essa âncora como um peso morto, com base na lógica de um mundo que eles nem habitam mais, essa é a verdadeira irracionalidade. A prioridade máxima deveria ser decifrar as regras antes de tentar quebrá-las. Você fala em contrato sistêmico e vínculo metafísico, mas isso é dar muito crédito a palavras escritas numa parede por uma entidade que eles nem conhecem e que é hostil. A realidade deles é tática. O sacrifício é uma peça no tabuleiro. E se essa peça pode ser usada para salvar o rei ou, neste caso, os 5 membros da equipe, então ela deve ser usada. A conversa deles sobre capturar outros sacrifícios não é só especulação. É o reconhecimento instintivo de que este é um jogo de recursos.
Se a vida do sacrifício fosse intrinsecamente ligada a deles de forma intransferível, essa possibilidade nem seria cogitada, certo? Mas essa cogitação vem de mentes com amnésia, né? Operando com base em instintos que talvez nem sejam deles. Você assume que a lógica deles está clara quando a própria narrativa mostra que eles estão confusos, assustados e a linguagem do sistema é deliberadamente específica. Não diz um sacrifício, diz seu sacrifício. Não diz ele te deu um ponto de entrada, diz ele te conectou a esse lugar. A possessividade, a pessoalidade da linguagem sugere uma ligação única, não intercambiável. Tratar essa conexão como um recurso genérico é uma aposta altíssima, baseada numa interpretação muito superficial. E eu diria que essa linguagem pessoal pode ser exatamente o oposto, uma manipulação psicológica. O criador desse jogo pode usar palavras como o seu para criar um falso senso de apego, uma hesitação moral que se torna uma fraqueza tática. Fazer com que você proteja uma peça dispensável com a mesma ferocidade com que protege a si mesmo. É uma excelente forma de te tornar previsível e vulnerável. A verdadeira racionalidade é enxergar através dessa possível manipulação e avaliar o valor real de cada ativo em campo. O valor de um agente treinado é infinitamente maior que o de um alvo designado. Essa é uma leitura engenhosa, mas ela exige um salto de fé ainda maior. Você está postulando uma meta-estratégia de manipulação psicológica sem nenhuma evidência, enquanto ignora a evidência textual, direta, que eles têm na frente deles. Eles não sabem quem é o criador do jogo ou suas intenções. O que eles sabem é o que está escrito. Numa situação de incerteza radical, o curso de ação mais lógico é seguir as informações que você possui, por mais limitadas que sejam, e não inventar teorias complexas sobre desinformação. Apostar na manipulação é apostar no desconhecido, e isso nos leva direto ao próximo ponto, que é a gestão de riscos. Exatamente. E a gestão de risco sensata prioriza o perigo imediato e verificável. A ameaça das outras equipes não é teórica. A gente viu com a morte brutal do Tarrafa atropelado por um veículo modificado que os outros competidores são reais, agressivos e mais bem equipados. Isso é um dado concreto. Se a equipe se encontrar encurralada com aquele mesmo veículo vindo na direção deles e a única chance de fuga for deixar o sacrifício para trás como distração, o que eles deveriam fazer? Parar e ponderar sobre o significado metafísico de ser um desertor enquanto são transformados em pasta no asfalto. A decisão é óbvia. A sobrevivência do grupo supera o risco de uma penalidade futura e mal definida. Mas a morte do Tarrafa reforça o meu ponto, não o seu. Ela estabelece que as apostas são existenciais e que o jogo tem consequências fatais. Isso deveria aumentar a cautela, não diminuir. Você está cometendo um erro clássico de avaliação de risco, que é focar no perigo visível e subestimar o perigo sistêmico. Ser caçado por outras equipes é um risco dentro do jogo. Tornar-se um desertor pode significar ser expulso do jogo para uma realidade muito pior. Pode ser que as regras, por mais cruéis que sejam, ofereçam algum tipo de proteção contra as forças paranormais que governam aquele lugar. Ao se tornar um desertor, você pode perder essa proteção e se ver expulso não só aos outros jogadores, mas à própria estrutura medonha que sustenta o Hexatombe. O risco conhecido é morrer. O risco desconhecido é desejar ter morrido. Eu argumento que o segundo é infinitamente maior. Mas essa linha de pensamento leva à paralisia. Se o medo do desconhecido dita todas as suas ações, você se torna incapaz de tomar as decisões difíceis que são necessárias para sobreviver ao conhecido. A equipe do Tarrafa morreu porque foi pega de surpresa. A lição não é siga as regras cegamente. A lição é seja mais rápido, mais esperto e mais impiedoso que seus oponentes. Se o sistema te coloca numa situação onde você precisa escolher entre uma morte certa agora e uma punição incerta depois, a escolha racional é sempre adiar a morte, é comprar tempo. E nesse jogo, tempo é informação, é oportunidade. Abandonar o sacrifício pode ser um movimento que lhes dá tempo para entender melhor o que diabos é ser um desertor.
Eu vejo de outra forma. Abandonar o sacrifício não é comprar tempo, é acionar uma armadilha que foi deliberadamente colocada para os impacientes e impulsivos. É um teste. O jogo pode estar estruturado para eliminar primeiro aqueles que não têm a disciplina para seguir as instruções mais básicas. Num ambiente paranormal, a lógica convencional de ameaça imediata pode ser uma isca. A verdadeira ameaça pode não ser o inimigo que você vê, mas a regra que você quebra. Eles estão num domínio onde causa e efeito não seguem as leis da física, mas as leis da narrativa de horror. E nessas narrativas, quem ignora os avisos é sempre o primeiro a morrer. O que nos leva à mentalidade dos próprios participantes. As motivações declaradas são claras, diretas. A Kemi diz, luto pela minha vida. É um estado mental focado na sobrevivência imediata. Numa situação de amnésia, perigo constante e corpos que não são os seus, a única âncora racional é a autopreservação e a proteção dos aliados imediatos. Regras abstratas, consequências futuras, tudo isso se torna um ruído de fundo. Essa capacidade de processar ameaças, de calcular riscos e tomar decisões sob pressão extrema é algo fascinante. É uma forma de inteligência estratégica que, a gente vê muito em quem joga RPG. Pessoas que gostam desse tipo de jogo geralmente desenvolvem uma mente mais criativa, analítica e são mais envolvidas com leitura. Concordo plenamente com essa observação sobre o perfil. A complexidade de um RPG realmente exige um engajamento intelectual que afia o raciocínio. Exato. E esse perfil de pensamento ágil, estratégico, que consegue lidar com sistemas complexos e informações incompletas, é muito parecido com a dedicação necessária para enfrentar grandes desafios acadêmicos, como concursos e provas, seja vestibular, concurso público, OAB ou residência médica. É por isso que, se você que nos ouve é estudante e se identifica com essa necessidade de se preparar de verdade, vale a pena conhecer o Medcoub. É só entrar em medcoub.com.br ou baixar o app. Lá você encontra o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas e flashcards para revisar em qualquer lugar. É a ferramenta ideal para quem leva o estudo a sério. Mas, voltando ao nosso ponto, essa mentalidade pragmática de focar no que é tangível e imediato é a única resposta sã num cenário de caos completo. E é aí que eu discordo fundamentalmente. A verdadeira racionalidade neste contexto específico exige humildade intelectual, não pragmatismo cego. Os personagens admitem abertamente a ignorância deles. Eles estão em corpos que não reconhecem, com memórias faltando. A reflexão de um deles é a mais importante de todas. Vocês não sabem o que pertence a vocês e o que pertence ao corpo de vocês. Reconhecer essa ignorância profunda e, por causa dela, proceder com a máxima cautela seguindo as poucas regras que eles de fato conhecem é o caminho mais lógico e inteligente. O impulso de sacrificar o alvo, de agir agressivamente, pode não ser uma decisão racional deles. Pode ser um instinto residual do corpo assassino que eles habitam. Confiar nesses impulsos é entregar o controle. A cautela não é hesitação fatal, é a estratégia mais inteligente quando se está jogando um jogo cujas regras mais importantes ainda não foram reveladas. Resumindo minha posição, em um jogo de sobrevivência de alto risco com informações limitadas, a estratégia superior é focar no objetivo tangível e imediato, de manter a equipe principal viva, por quaisquer meios necessários. O sacrifício é um recurso, um meio para um fim. O medo paralisante de regras desconhecidas e consequências hipotéticas é um luxo que leva à hesitação, e a hesitação, diante de um perigo real, é fatal. E eu concluo que o hexatombe é um sistema, e a sobrevivência depende da compreensão e da navegação desse sistema, não de sua violação impulsiva. Ignorar um princípio fundamental que foi explicitamente apresentado a eles proteger seu sacrifício é um convite a consequências que são, com toda a probabilidade, muito mais perigosas do que os competidores que eles podem ver. A racionalidade em face do desconhecido absoluto exige cautela, disciplina e adesão à estrutura, por mais incompleta que seja a compreensão dela. Fica claro que o material não nos oferece uma resposta fácil. De um lado, o pragmatismo da sobrevivência imediata. Do outro, a cautela sistêmica de quem respeita as regras do jogo, mesmo sem entendê-las por completo.
a decisão fica com os personagens e, claro, com quem nos acompanha. Exatamente. A narrativa é uma exploração rica e complexa da tomada de decisão estratégica sob pressão extrema e as consequências de qualquer caminho que eles escolherem. Bom, certamente nos darão muito mais a discutir.